eu disse: vocês são deuses? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é: aceite aquilo que você não pode mudar, nunca se compare com ninguém e siga sempre em frente. E para aprofundar nesse tema, eu gostaria de trazer dois aspectos importantes que fazem parte de todo ser humano que está aqui na Terra agora: o aspecto divino e o aspecto humano. O primeiro aspecto é o divino, e ele trouxe até uma passagem da Bíblia, apesar de eu não ter nenhuma religião. Eu gosto muito de estudar a Bíblia e também estudei esse tema aqui muito a fundo com a galera do Educação Consciencial, recomendo muito o trabalho deles. E é o seguinte, João 10:34 a 36 diz: Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, quer dizer, o que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia por eu ter dito sou filho de Deus? Então, é muito interessante quando Jesus traz esse conceito de fortalecimento interno, mostrando que nós também somos deuses. E a um primeiro momento isso pode soar estranho para a nossa mente. Como assim eu sou Deus? Mas quando você sente no seu coração, você consegue entender isso mais fácil, até através de um conceito matemático que fala sobre a fractalidade, foi cunhado por um matemático chamado Benoit Mandelbrot, que ele explica que o fractal, ele é uma parte menor do todo que é idêntica ao todo. Ela tem uma repetição repetida, ou seja, uma repetição infinita. Mesmo estando em uma escala menor, ela é idêntica ao maior, é o mesmo conosco. A gente também é um fractal de Deus, que é a fonte que criou tudo nesse universo. Tem outra passagem muito marcante que ele fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e você falar para a montanha, move daqui para lá, ela vai mover. Outra que eu me lembrei aqui que também é muito legal, que eu gostei muito, é de um general, um soldado romano, que ele foi pedir ajuda para Jesus, ajudar a curar o servo dele, que estava enfermo. E Jesus disse: tá bom, eu vou lá na tua casa contigo. Ele falou: Jesus, não precisa ir até lá. Porque eu, como general, se eu dou uma ordem para os meus comandados, falo para eles irem ou para eles virem, isso acontece. Assim é com você. Se você der a ordem aí à distância para o meu servo ser curado, ele vai ser curado instantaneamente, você não precisa nem ir lá. Jesus olhou para ele e falou: a sua fé curou o seu servo. Pode ir lá que ele vai estar curado. Perceba que ele jogou a responsabilidade por esse fenômeno de cura para a pessoa. Ele falou: a sua fé que curou o seu servo. Outra passagem ele falou: a sua fé que te curou. Porque ele está o tempo inteiro resgatando essa força que existe dentro da gente. Dentro da gente tem toda a capacidade, toda a força para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, todo o amor. Então, o que eu quero trazer aqui com vocês nesse vídeo é um pouco da minha visão e respeito à sua visão. O canal aqui é justamente para a gente se questionar, debater e crescer junto, porque eu não acredito que Deus está lá fora sendo um velho barbudo sentado no trono julgando as pessoas. Eu acredito que ele é muito mais do que isso, que ele é uma força que criou todo o universo e ele não está lá fora, ele está aqui dentro, até levando em consideração o que Jesus trouxe de uma forma incrível nessas passagens que eu citei aqui para vocês. Claro que a Bíblia possui diversos tipos de interpretações possíveis, essa é a forma que eu enxergo, que fez sentido para mim. Agora que eu falei sobre o aspecto divino, eu vou abordar o nosso aspecto humano, relacionado às nossas qualidades, defeitos, os problemas e desafios que todos nós enfrentamos. Até mesmo o Neymar, ou aquela pessoa que você pensa que não tem problema, sim, ela tem problema, até porque está todo mundo no mesmo oceano. Claro, em barcos diferentes, porque cada um tem as suas questões particulares para lidar, e isso difere de uma pessoa para outra, mas todo mundo está no mesmo mar. E é claro que o dinheiro ajuda a resolver muitos dos nossos problemas, mas ele não é a chave para tudo. Até por isso, existem inúmeros milionários e bilionários que estão tristes, frustrados e depressivos e não conseguem sair desse estado mental e emocional ruim. E na minha visão, isso pode ocorrer porque eles estão desconectados
da sua essência divina interior. E eu também não quero fazer generalizações aqui, porque eu sei que existem inúmeros problemas e questões que podem desencadear crises nas pessoas. Então, por isso, se você está passando por algum problema e precisa de ajuda, procure um bom médico, um bom terapeuta de confiança. Isso é muito importante. Agora, voltando a esse ponto que eu falei da conexão com a essência divina interior, através desse processo, vocês vão conseguir lidar com a vida de vocês de forma diferente. Os problemas e desafios vão nos acompanhar por toda a nossa vida, mas através dessa conexão, a forma que nós reagimos a esses problemas e adversidades muda para melhor. Você consegue se distanciar mais e ter uma resposta mais assertiva frente a esses problemas. E como é que se conecta, então, com essa essência divina interior? O primeiro passo é relacionado ao aspecto divino que eu trouxe, de entender que você é o Salvador que você estava esperando, a força criadora, a capacidade está dentro de você. E o segundo passo é relacionado ao aspecto humano de administrar as suas fraquezas e investir tempo nas suas fortalezas. Dando um exemplo particular, eu sempre fui um cara muito impaciente, por isso eu trabalho diariamente isso, administro esse problema. Também era muito ruim em matemática e física, falando das habilidades agora, e estudei um pouco para que isso não me atrapalhasse, mas onde eu investi tempo, de fato, realmente, foi em identificar o meu talento, que foi na área de vendas. Então, quando eu comecei a vender há 4 anos, há 5 anos atrás, eu tinha um bom resultado, mas ainda precisava lapidar esse talento. Então eu treinei muitas horas, estudei, fiz inúmeras mentorias e consegui lapidar esse talento, e até hoje eu estou lapidando esse talento. É um processo contínuo que você tem que continuar trabalhando, tendo muita consistência, muita paciência, porque às vezes enche o saco, e aí eu consegui melhorar muito o meu resultado. E é isso que eu recomendo que vocês façam. Identifiquem o talento natural de vocês e trabalhem para lapidar esse talento. E onde que está uma forma de vocês entenderem qual é o talento de vocês? É aquela área que vocês identificaram através daqueles testes comportamentais que eu passei, como por exemplo das múltiplas inteligências de Gardner e o das 16 personalidades. Vocês viram que vocês têm uma predisposição natural a ter aquela inteligência mais aflorada do que as outras e aquele tipo de personalidade. E aí vocês se questionam: que área que eu sinto uma curiosidade maior que as outras áreas, um prazer em estudar e treinar e praticar mais, e a partir disso você vai desenrolando esse fio. E é um processo, como eu disse, contínuo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, que são os melhores de todos os tempos nas áreas de atuação deles, eles têm o talento naquela área, mas eles lapidaram aquele talento horas e horas por dia de dedicação. Então, através disso, vocês vão conseguir ter esse alinhamento entre o aspecto humano e o aspecto divino de vocês, para que vocês tenham, então, essa conexão com a essência divina interior de vocês, e a vida de vocês vai fluir com mais plenitude, vocês vão viver uma vida com mais sentido, e dessa forma vocês vão conseguir então aceitar aquilo que vocês não podem mudar. E vocês também entenderam nesse vídeo que não adianta você se comparar com ninguém, porque isso não é produtivo, porque cada pessoa tem um talento diferente, um dom único diferente e problemas diferentes para lidar. Então você só deve se comparar com você mesmo conforme você vai evoluindo e vendo o quanto você melhorou, tá certo? E siga sempre em frente, buscando essa liberdade de se conhecer e saber que você é Deus. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se ressoou de alguma forma, se inscreve no canal e acompanha as novidades. Obrigado!